18º domingo do tempo comum. O Evangelho que nos acompanhará nos próximos domingos é o Evangelho em continuação com aquele que lemos no domingo anterior, do capítulo 6 de São João. E de fato o Senhor Jesus, através deste discurso sobre o pão da vida, quer nos levar a ir além, a subir neste conhecimento da sua presença e no sentido mais profundo daqueles que são os sinais materiais, os sinais apenas físicos que Ele dá. De fato, nós sempre corremos um perigo, como o povo de Israel neste trecho. Diz Jesus: em verdade vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comeste pão e ficastes satisfeitos. Quantas vezes nós podemos reduzir a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade em experiências de milagres, de curas, de graças que desejamos arrancar da mão do Senhor, mas correndo sempre o perigo, ou frequentemente o perigo, de não encontrar o Senhor dos dons. Podemos parar nos dons do Senhor e viver assim, como diz a segunda leitura de Efésios, como pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Podemos viver a nossa fé cristã como uma fé mágica, em que buscamos apenas aquilo que nos interessa, uma atitude mercantilista, um dar para receber, um querer que a vontade de Deus possa conformar-se à nossa vontade e perder a experiência profunda, o centro da nossa fé, que é Ele mesmo. Interessante que o povo pergunta no capítulo 6, no versículo 28, que devemos fazer para realizar as obras de Deus. Jesus responde de forma curiosa: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Acreditar significa, de forma etimológica, colar-se, fixar-se, apegar-se ao Cristo, conhecer o Cristo. Às vezes, começando a celebração eucarística, eu digo: sabem, eu não gosto de celebrar a missa. O povo fica espantado e logo acrescento: eu desejo, através da missa, através da Eucaristia, encontrar Jesus, conhecer Jesus, amar Jesus. Eu estou apaixonado por Jesus. Eu sei que Jesus está vivo na Eucaristia. Eu quero que Jesus me toque, que toque cada um de vocês, que cure cada um de vocês, que possam experimentar a alegria do conhecimento de Cristo, porque esta é a vida eterna, disse Jesus, que conheçam a Ti, o Pai, e aquele que você enviou, o Cristo Jesus. Conhecer a Deus é a antecipação do paraíso. É o grande chamado da nossa alma. Porque, como diz Agostinho, nós somos feitos por Ti, Senhor, e nosso coração fica inquieto até que não encontra a Ti. O que Jesus está fazendo? Está nos convidando a ir além. Até fisicamente, mais uma vez, nós lemos no começo do Evangelho que Jesus, novamente, subiu ao barco e com os discípulos vai atravessando novamente o mar de Tiberíades até Cafarnaum. E na sinagoga de Cafarnaum começa este grande discurso que se refere exatamente ao sinal por excelência, ao pão da vida, ao pão eucarístico. Por isso Jesus diz, no versículo 33, o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Se refere a Ele mesmo. Ele é o pão que temos que procurar. Ele é o único pão que pode saciar o nosso coração, porque nada de material pode saciar o coração do homem. E, finalmente, de forma explícita, no versículo 35, Jesus dirá: eu sou o pão da vida. E esta palavra eu sou, sabemos que são as palavras com que Deus se revelou no capítulo 3 do Êxodo. Eu sou é a manifestação da divindade de Cristo, uma divindade que se manifesta num pão. Não por acaso, a primeira leitura do capítulo 16 do Êxodo fala do milagre, do pão e da carne que choviam para o povo no deserto, através de Moisés.
E o povo que à tarde via esta carne através de codornizes que cobriam o acampamento, e de manhã esta coisa miúda em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra, diz o texto, e que o povo chamou de maná, que significa, para usar um português brasileiro, o que é isso? O que é isso? Deus, o nosso Deus, um Deus que sempre quer nos surpreender, quer nos surpreender. Ele deseja manifestar para nós uma presença viva, uma presença concreta, uma presença amorosa, uma presença que nunca desiste de nós. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. E é belíssimo lembrar de tantos milagres eucarísticos que nos confirmam esta presença real de Cristo naquele pão e naquele vinho que se tornam carne e sangue do Cristo Jesus, nosso Senhor. Na missa, na Eucaristia, nós adoramos a presença real do Senhor. Às vezes, evangélicos duvidam desta presença por causa da pouca fé com que nós nos aproximamos deste mistério. Lembro de um evangélico que dizia: mas se realmente Jesus está na Eucaristia, como é possível que os cristãos celebrem de forma tão distraída? E de fato, muitas vezes nós celebramos apenas um rito. Nós celebramos apenas algo de exterior. E quantas vezes o Senhor, apesar disso, continua manifestando sua fidelidade, seu amor, sua ternura e sua misericórdia. Aliás, a Eucaristia é exatamente o sacramento da misericórdia de Cristo, que mesmo perante a nossa descrença ou a nossa superficialidade, não deixa de dar-se para nós, fisicamente, concretamente. Na igreja se conta mais ou menos 170 milagres eucarísticos. Um dos mais famosos é aquele de Bolsena, de Orvieto, onde o monge Pietro da Praga, segundo a tradição, duvidando da presença de Cristo na Eucaristia, no momento da consagração viu o pão eucarístico, que se tornava carne e começou a sangrar. 83 gotas de sangue acabaram manchando o corporal e até o pavimento da igreja onde ele estava celebrando. E foi a partir deste milagre que começou a festa do Corpus Christi, pois o Papa Urbano IV, no ano 1264, um ano depois do milagre eucarístico de Bolsena, quis levar esta relíquia eucarística até a Catedral de Orvieto, e durante o caminho ele dizia: Corpus Christi, Corpus Christi. Outro milagre bem conhecido, o milagre de Lanciano, no ano 700, quer dizer, 1300 anos atrás. E essas espécies eucarísticas permanecem ainda intactas até hoje. Um milagre que foi muitas vezes examinado pela ciência, que reconheceu naquela carne que antes era pão eucarístico, miocárdio humano, naquele vinho, sangue humano do grupo AB, o mesmo grupo do Santo Sudário de Turim. E examinando a carne e o sangue, os médicos relatam que se trata de carne e sangue de uma pessoa viva, na agonia da morte, na entrega da própria existência. Impressionante, um milagre permanente que a ciência não consegue explicar. Os 5 fragmentos do sangue do milagre eucarístico de Lanciano pesam, cada um, o mesmo de quanto pesam 2 ou 3 ou 5 fragmentos juntos. Este milagre é um milagre inacreditável, que realmente nos faz dizer, exclamar com toda a fé: o que é isso? O que é isso? Como é possível? E como é possível que a maioria dos milagres eucarísticos aconteceram perante a dúvida ou até perante a profanação das espécies eucarísticas, como aconteceu, por exemplo, em Santarém, perto de Lisboa, onde o corpo de Cristo estava sendo levado para profanar numa bruxaria, ou em Cássia, onde, da mesma forma,
o corpo di Cristo foi profanado pela superficialidade de um sacerdote e se tornou carne viva e sangue, ou em Bruxelas, onde os vitrais da catedral relatam este milagre que foi gerado por causa de uma profanação eucarística. Talvez por isso Madre Teresa convidava um sacerdote amigo a proclamar lentamente as palavras da consagração, sobretudo estas palavras, na noite em que ele foi entregue. Ele tomou o pão, deu graças, partiu, o deu a seus discípulos e disse, na noite em que foi entregue. Toda celebração é celebração da fidelidade de Deus perante a infidelidade do homem. É manifestação da misericórdia de Deus perante a miséria humana. É uma entrega constante, plena, permanente, apesar da nossa descrença, da nossa falta de fé. E aqui acontece o segundo milagre eucarístico. Aquilo que Paulo diz, ele me amou e se entregou por mim, por isso não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Esta é a graça que nós podemos pedir. Como diz Santa Teresinha, ao receber o corpo de Cristo, ela na primeira Eucaristia sentiu que não existia mais Teresinha, mas somente Cristo. Pois de fato, o corpo de Cristo é infinitamente maior e mais poderoso do que o nosso corpo, e por isso, explica Santo Agostinho, não somos nós que transformamos o corpo de Cristo no nosso corpo, na nossa carne, no nosso sangue, mas é o corpo e o sangue dele que nos transforma nele. E por isso não somos mais nós a viver. Ele toma posse da nossa vida. Como é lindo se antes da missa cada um de nós pudesse, a partir deste domingo, fazer uma escolha concreta, simples, chegar mais cedo na igreja, para preparar-se no silêncio, a ir além dos sinais, a penetrar além de um rito, a encontrar uma presença viva que sempre se dá totalmente, generosamente para mim. E como é bonito no fim da missa, parar um pouco, colocar as mãos no coração, de repente como fazia São Francisco em forma de cruz, e repetir, meu Senhor e meu Deus, em mim tu estás, em ti estou eu. Adorar o Cristo, mergulhar no Cristo, ir além daquela celebração para entrar na presença e deixar esta presença entrar em mim, curar-me, santificar-me, encher-me com sua vida, com sua paz, com esta graça transbordante e misericordiosa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Bom domingo para todos.